Muito bem, meu amigo e minha amiga, sejam todos bem-vindos ao meu canal no YouTube, Damião Moraes, levando a verdade até você. Eu quero compartilhar com você, meu amigo e minha amiga ouvinte, esta mensagem de fé que está escrita aqui no livro de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 17. Se você tiver a Bíblia, você pode estar acompanhando junto comigo, pois aqui está escrito assim, o título diz assim: A Volta dos 70. Antes de eu iniciar aqui a leitura, eu quero explicar para você o que significa a volta dos 70. Jesus designou 70 discípulos e enviou eles de 2 em 2 a cada cidade, a cada aldeia, para anunciar o evangelho dele. E eles voltaram maravilhados, porque eles contemplaram que por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, até os demônios se sujeitavam às autoridades deles, por causa do nome de Jesus. Então, eu quero que você preste bastante atenção para você entender. Diz assim: e voltaram os 70 discípulos com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam, se nos submetem. Vejam só. Jesus falou para os discípulos assim. Jesus falou para os discípulos assim, Ele disse assim: curai os enfermos e expulsai todo o mal. Então os discípulos, eles saíram de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e anunciavam o nome de Jesus. E aquelas pessoas as quais tinham problemas espirituais, onde existia um problema que era causado pelo mal, então os demônios manifestavam, e por causa do nome de Jesus, eles eram obrigados a sair. Então os discípulos voltaram maravilhados por causa de grandes milagres que tinham sido feitos por causa do nome de Jesus. E diz assim, e Jesus disse assim, e disse-lhe Jesus: eu via Satanás cair do céu como um raio na terra. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Então, quando os discípulos eles chegaram maravilhados, porque o diabo se sujeitava à autoridade do nome de Jesus, Jesus disse: eu via Satanás cair do céu como um raio na terra. Então veja só, meu amigo, é por isso que nós vemos tanta destruição de lar, tanta destruição de família, tanta destruição de saúde, tanta tragédia, porque o diabo, ele habita, meu amigo e minha amiga, em cima da terra, para causar danos e sofrimento àquele que é uma imagem e semelhança do Deus que habita acima do céu. Então Jesus falou: eis que eu via Satanás cair do céu como um raio sobre a terra. E ele diz: eis que eu vos dou o poder para pisares em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e ele não vos causará dano algum. Então veja só, o diabo caiu do céu sobre a terra, e ele veio irado,
Irado contra quem? Contra nós, contra a imagem e semelhança de Deus. Mas Jesus promete dar para cada um de nós o poder. Que poder é esse? O Espírito Santo, que é aquele que nos dá condição espiritual de combater o inferno, de combater as forças do mal. Aí as pessoas querem viver a vida do jeito que elas acham que é e que tem que ser. Como é que elas vão vencer o mal se elas não tiverem o poder de Deus com elas? E diz assim, mas não vos alegreis porque os demônios, porque os espíritos imundos se sujeitam a vós por causa do meu nome. Alegrai-vos sim, porque o vosso nome está escrito no livro da vida no céu. Então veja só, essa é e tem que ser a nossa única e verdadeira alegria, quando o nosso nome é escrito no livro da vida. E quando o nosso nome é escrito no livro da vida, quando a gente reconhece que somos um pecador miserável, que somos um necessitado de Deus, então Ele vem e opera sobre cada um de nós o verdadeiro novo nascimento, nos dando assim o Espírito Santo escrevendo o nosso nome no livro da vida. Quando a gente se arrepende, quando a gente se batiza, quando a gente faz uma entrega 100% da nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. Então o nosso nome é escrito no livro da vida de Deus. E só quem pode apagar o nosso nome do livro da vida somos nós mesmos. Se olharmos para trás e nos afastarmos de Deus, aí o nosso nome nós conseguiremos apagar do livro da vida. Olha só, meu amigo, e diz assim: naquela mesma hora se alegrou Jesus em espírito e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim, ó Pai, porque assim é do teu agrado. Então, Jesus estava falando aqui com os discípulos, porque todo aquele que se sujeita a fazer a vontade de Deus, ele se coloca à disposição de Deus como uma criança, pura de coração, pura de mente, e eles se colocam à disposição de Deus, dizendo assim: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida e não a minha. Então Deus tem o livre-arbítrio para agir na nossa vida da forma como Ele desejou. E Ele diz assim: tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Então Jesus falou assim: olha, ninguém conhece o Pai, senão o Filho, que é Jesus. Ninguém conhece a Deus, mas Jesus conhece. E ninguém conhece Jesus como Deus conhece Jesus, que é o próprio Filho dele. E o Filho aqui Ele quer revelar. Quer dizer, quando a pessoa se torna uma verdadeira filha, um verdadeiro filho, então Deus revela para aquele filho, para aquela filha, qual é a boa e agradável e perfeita vontade dele para a vida da pessoa. E Ele diz assim, voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados, ou seja, felizes, os olhos que veem e o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós tendes visto e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Quer dizer,
realmente, na época dos reis e dos profetas, eles não tiveram, como é que eu posso dizer, o mesmo privilégio que os discípulos tiveram de estar ali face a face com Jesus, num período de 33 anos. Eles criam como nós estamos crendo hoje na palavra. Nossos olhos físicos não podem vê-lo, mas ele é real e ele é verdadeiro, meu amigo e minha amiga. Então, se você diz assim, olha, eu quero ter a certeza da minha salvação. Eu sei que se eu partir agora, eu tenho certeza que a minha alma, ela não está salva, mas eu tenho certeza, eu quero ter essa certeza da minha salvação. Jesus te dá essa certeza. Se agora mesmo, aonde você está, meu amigo, se você for sincero, se você for sincera com Deus e falar, meu Deus, eu quero conhecer o Senhor, eu não quero só ouvir falar, eu quero te conhecer em espírito e em verdade, revela-te a mim, pois eu estou disposta a renunciar tudo pela minha salvação. Aí sim, meu amigo, Deus vem e revela-se a você, porque esse é o desejo dele, salvar almas. Ele quer salvar almas. Não é à toa que ele falou, eu vim para que todo aquele que crê em mim tenha vida, e tenha uma vida abundante, uma vida de paz, de saúde, de tranquilidade, uma vida longa. Porém, o diabo, ele veio para matar, para roubar e para destruir. E por isso nós vemos isso todos os dias. Tudo que parte de roubo, morte e destruição vem do diabo. Mas Jesus veio para dar a vida a quem não tem. Você quer ter vida, meu amigo e minha amiga? Se você quer ter vida aqui, quer ter vida eterna com Deus, você tem que se entregar a Ele. Você tem que renunciar às suas vontades, o seu querer, para fazer a vontade e o querer de Deus. E aí Ele se revela a você da forma como Ele deseja. Então, deixa aí o seu like, se inscreve em meu canal, indica mais pessoas. Damião Moraes levando a verdade até você. E Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.